Já estava, gente, há muito tempo para fazer esse vídeo, porém estava procrastinando, mas até que enfim saiu, que é sobre o quanto eu gastei para montar a minha loja que é a loja Mercearia, hoje é Mercearia, Cosméticos e Variedades, e também tem sorveteria. Então eu mudei de ponto, para quem já me acompanha há mais tempo, iniciei minha loja aqui em casa e hoje estou em um novo ponto. Então vim compartilhar com vocês quanto eu gastei para fazer essa mudança de novo ponto, quanto eu gastei na construção do ponto, porque quem não sabe, eu construí ao lado da casa dos meus pais, o terreno é dos meus pais, então não tive custo com o investimento do terreno, somente o custo que eu tive foi de material, pedreiro e tudo mais, tá? Então assim, eu fiz essa loja em praticamente 2 meses. Foi 2 meses para iniciar e finalizar a obra, sendo que não está finalizada ainda, tá? Ela ainda está, algumas paredes sem rebocar na parte externa, mas que não me incomoda, porque é o que eu digo. Se você for abrir uma loja ou um comércio, e você se preocupar, investir muito na parte estética, você irá perder muito, porque aquela parte estética, ela serve para dar um conforto ao cliente, porém, ela não te dá retorno, um retorno exatamente financeiro. Inclusive, você tem que avaliar também até onde você está construindo, porque a depender, ela não vai te dar um retorno financeiro a longo prazo. Senão vai demorar muito para você obter um retorno financeiro. Então, assim, eu fui para lá e eu estou vendo minhas vendas multiplicaram, quadriplicaram, isso. Mas também, claro, aplicando outras estratégias. Mas o ponto também ajuda muito, porque aqui em casa, eu estou aqui, eu vou virar aqui até a câmera para vocês, para mostrar a vocês onde é que era a minha loja, olha, era aqui, praticamente, ó, na entrada. Ali aquela porta, é a porta onde é que era a entrada da minha loja. Olha para onde ela fica de frente. Essa aqui é a sede da associação da comunidade. Então, ela só tinha movimentação em dias de peso, porque aqui quem não sabe, quem não sabe não, vocês não sabem, claro, né? Aqui a gente tem visita uma vez por mês de médico e enfermeira, que vem atender, fazer o atendimento aqui, nesse ponto aqui, que é da associação. E também tem as reuniões mensais da associação. A única movimentação que tem é nessas datas. Porém, quando as pessoas vêm para reunião, vêm para reunião. Elas geralmente vinham para a loja ou comprar um salgadinho, alguma coisa, que inclusive atrapalhava um pouco, porque eu também faço parte da liderança, eu estava lá e tendo que vir para cá. Então, não era viável. Dia de evento mesmo, eu permanecia aqui a loja fechada e ia lá para o campo, porque lá é o lugar do evento, aqui não é. Aqui é muito distante, aqui só passa moto, raramente, como vocês já estão vendo, eu estou gravando o vídeo agora. Hoje é um domingo, o pessoal só movimenta a partir de meio-dia, que tem um bingo ali no povoado vizinho, e é isso. Então, assim, eu quadripliquei minhas vendas nesse último ponto que eu estou usando estratégias, claro, mas também por conta do ponto. Então, eu gastei, gente, aqui, eu fiz uma conta aqui rápida, porque eu ia fazendo as compras e fazendo as anotações. Porque assim, quando eu defini que ia mudar, eu fiquei fazendo os estudos, como vocês viram aí, como eu iniciei, né, na verdade, com a ideia tanto da mercearia quanto da loja, já tem vídeo aí no canal. E eu fui estudando e olhando os materiais que eu queria comprar, fui olhando os orçamentos, fiz orçamento em 3 ou 4 empresas para saber qual o material mais em conta, se vinham trazer aqui também. Pedreiro era um pouco mais difícil, mas também algumas coisas meu esposo fez, outras coisas eu paguei um pedreiro, mas aqui, na época que eu paguei o pedreiro, não faz tanto tempo, não mudou tanto assim, era R$ 140 a diária do pedreiro. Então, eu economizei, porque meu esposo quem colocou a cerâmica. Então, porque na época a gente não conseguiu encontrar pedreiro, eu estava tendo que mudar de ponto, porque eu já tinha fechado aqui, como vocês viram, eu já tinha fechado a porta. Então, assim, eu estava atendendo, o pessoal entrava dentro de casa e eu atendia dentro de casa. Então, quando eu fui para lá, então já era para ser uma coisa mais rápida. Então, eu levantei o ponto, em 2 meses já estava pronto, praticamente a obra, tá? Então, eu gastei nessa obra, que eu estava aqui fazendo as contas, no valor total para vocês, 6 mil, em torno de 7 mil reais. Vamos estourar com 7 mil, porque às vezes tem umas coisas pequenas que eu não adicionei. Porém, esse valor foi
somente gasto em coisas que eu comprei, tipo assim, para realmente o novo ponto da loja. E algumas coisas eu já tinha aqui nessa loja, tipo, eu já tinha uns 2 ou 3 armários, eu já tinha comprado um estante, que eu colocava somente os produtos de cosméticos, ou que foi a prateleira que eu fiz de mercearia. Então eu só fiz comprei uma prateleira para fazer essa questão da mercearia. E eu só essa uma que eu já tinha comprado antes, não precisei comprar novamente, tá? Então essa prateleira eu já tinha colocado antes no orçamento, eu não adicionei nesse orçamento aqui porque eu já tinha comprado antes. Eu só adicionei as, as estantes que eu comprei para lá, que foram 3 estantes, mesa, cadeira, porque eu também fiz investimento de mesa e cadeira, porque eu já estava em plano de colocar tipo uma sorveteria, para quando for tardezinha, o pessoal ir lá, sentar, bater aquele papo, tomar um sorvetinho e tinha que ter um espaço. E eu pensei também nas questões dos eventos, quando é jogos de futebol e tudo mais, quando tem. Então, assim, de dar um conforto mínimo. Então, eu comprei aquelas cadeiras plásticas, e foi tudo na internet, foi tudo virtual. Inclusive, vou deixar todos os links aqui de todos os materiais que eu comprei para minha loja, tá? De todos os materiais que eu comprei para a construção em si da minha loja. Então, eu investi também em outra coisa também que não está aqui, que foi em maquininha. Eu investi em uma máquina extra, porque eu já tinha uma máquina. Eu tinha a máquina Tom, eu tenho ela há muito tempo, e eu investi em outra máquina que é para deixar também para a loja. Porque uma máquina, que eu tinha só a T3. A T3, ela não é muito rápida de conexão. E a T3 Smart, ela já é bem rápida, ela é igual um celular. Você vai, chegou em qualquer lugar, ela conecta automaticamente. Então, é outra coisa, é outro nível. Então, se você quiser mais praticidade, a T3 é muito boa, tá? Então, é uma máquina que eu amo, assim, a trabalhar com ela. É fácil, prática, tanto uma quanto a outra. Só que a T3, ela funciona fixada. Eu deixava sempre da loja. A T3 Smart, geralmente eu uso para entrega. Aí minha irmã vai fazer entrega. A T3, gente, me dá um trabalho de conexão. Já a T3 Smart não, ela não dá trabalho. Ela chega o conector rapidinho, não demora. É igual um celular de última geração, ela só papa ligeirinho. Então, assim, eu vou colocar até takezinhos aí dos materiais, de construindo a questão da loja em si, sabe? Porque eu até gravei alguns takes, quero fazer o vídeo, gente, há muito tempo estou para fazer esse vídeo, até para dar uma ideia para vocês. Então, vou dar alguns também dicas para você economizar. Antes de você fazer compra de materiais, antes de você, na verdade, pensar em fazer essas questões de loja, você já tem que ter um planejamento. Se você não tiver um planejamento, você vai comprar tudo caro, tudo fora do valor. Eu iniciei meu plano da loja, então, acho que foi em novembro, foi abril que eu fiz a loja. Mas assim, esse tempo eu ia estudando, eu ia planejando, ia olhando os orçamentos de armários. Eu fiz também aquela questão usei as questões dos cashback, no que eu poderia utilizar, eu utilizei. Na Nubank mesmo eu usei bastante, eu comprava os materiais tipo ao estante, eu comprei no Mercado Livre. Aí eu comprava a estante, parcelava e não cobrava juros em 10 vezes, e eu ia lá e abatia o cartão de uma vez só, fazia o pagamento de uma vez só, para já ir conseguindo esses descontos. A Nubank também, ela dá alguns descontos muito bons se você antecipar essa questão das faturas. E aí, um cartão exclusivo também que eu uso para comprar essas coisas é isso. Inclusive, eu estou fazendo isso também com outras coisas que eu estou comprando aqui. Comprar o preço de a prazo, se não tiver nenhuma diferença de valor. E aí eu pago toda à vista. E aí eu fico em paz com a minha mente. E também consigo um bom desconto, né? E aí, assim, a questão de material, eu comprei todo o material de construção em si, tipo bloco, tijolo, tudo em uma empresa só. Porque facilita. Então, eu negociei com essa empresa. Ah, assim, a negociação, às vezes que tem gente assim que quer negociar, mas é o que eu falo, minhas colegas, quando eu converso, você não se negocia sem dinheiro, tá? Não chama ninguém para negociar se você tá liso. Então, quando você está em plano de fazer uma loja, ou de fazer qualquer coisa, você vai estudando. Vai estudando, vai juntando dinheiro. Ah, Cintia, eu não consigo juntar muito. Pronto,
Junto a, tipo, aqui, as estantes minhas, eu consegui pagar R$ 260 nas estantes. E eu paguei na Nubank, a praia ainda tem um descontinho a mais, porque eu paguei à vista, sabe? Mas aí, de R$ 260. Quando eu fui fazer os galos hoje inventaram, gente, mas é isso. Quando eu fui fazer a compra, gente, eu me perdi na linha de raciocínio. Esses galos são uma bênção, né? Então, assim, e não vou cortar o vídeo, vai torar diretas. Então, quando eu fui fazer essas compras do material de construção, eu fui fazer toda a vista. Toda a vista, estava em plano de fazer toda a vista. Porque eu teria um desconto bem maior referente ao valor de mercado. Então, eu fiz conta em 3 ou foi 4 empresas, fiz o orçamento, você também tem que constar a questão de entrega, que às vezes você faz o orçamento todo bonitinho e você esquece de colocar a entrega. E a entrega é muito importante, porque às vezes a entrega sai muito mais caro do que o produto. Às vezes o valor da entrega dá para você pagar um produto. Então, eu fiz o quê? Fiz essa questão de colocar, fazer orçamento em no mínimo 3 empresas. Eu utilizei até mais, claro. Mandei em todas, eu mandava as mesmas mensagens. Boa tarde, bom dia. Poderia me fazer orçamento desse coisa? Aí eu chamo para negociação. À vista fica quanto? Aí também dá pra você utilizar aquela regra. Fulano faz tanto, você consegue cobrir o valor dele? Aí, se conseguir, a gente negocia. E aí eu comprei os materiais da casa em si, o mais grosso mesmo, saiu por média de R$ 3.427. Mas vamos juntar, porque também teve a cerâmica de material, então foi em torno dos 5 mil. O restante foi tudo a questão do pedreiro e armários, e mesas, cadeira e tudo mais. Mas eu achei que economizei bastante à vista que estava o material, gente, porque eu me lembro numa época, quando eu iniciei a fazer essa casa, o milheiro de bloco estava a R$ 340, o pequeno, e o grande estava 400. Hoje, o mínimo que você paga é R$ 700. Eu acho que está agora 700 a R$ 800. Então, assim, a época que você compra também influencia muito. Quanto mais cedo você comprar, mais econômico vai ser, porque a lógica das coisas é aumentar, tá? Então é isso. Se você também puder, tipo bloco e telha, você pode comprar no fabricante, dependendo do lugar que você mora. Eu fiquei sabendo que tinha um fabricante aqui de bloco próximo aqui à minha localidade. E estava muito mais em conta. Então, se eu soubesse antes, eu teria feito a compra lá. Porque eu iria economizar em bloco, né, em material de construção. Então, já ia ser uma coisa a mais que eu ia já ter em desconto. Então, assim, procure sempre essas questões de fazer o orçamento total dos materiais. Lembre-se também, se você for comprar bloco, é bom você comprar, se tiver um fabricante, comprar no fabricante em vez de comprar terceirizado. Aqui também tijolo, tem aqueles tijolinhos, eu tenho um rapaz aqui que faz os tijolinhos, então assim, sai mais em conta, às vezes comprar no lugar onde ele faz, com certeza vai ser mais em conta, né, porque você vai economizar que o rapaz que vai comprar da casa de construção, ele já vai comprar um fabricante, e não vai passar, como é que o pessoal fala aqui? Não vai comprar peixe e vender peixe, então assim, ele vai comprar e vai ganhar o valor dele em cima desse valor, né? Então, convenhamos, se você for comprar mármore, alguma pedra, que é muito raro na questão da loja, mas se for fazer balcão e tudo mais, às vezes precisa e você quer botar uma pedra de mármore, vá na marmoraria. É melhor você comprar onde fabrica do que você for o PVC. Eu já forro, gente, eu não coloquei ainda na loja e não estou pensando em colocar. Porque para colocar forro você também tem que investir em porta. E é um recurso que eu sei que não volta. Eu pensei que a questão de colocar o forro ia influenciar na questão da limpeza, mas não. Mesmo você colocando forro, o pó é muito grande. Então é melhor você investir em pagar uma pessoa para limpar. O forro também você tem que ter um ar-condicionado, porque o ar-condicionado, ele vai lhe dar o conforto térmico. E pior aqui no sertão, gente. Aqui no Nordeste, vamos dizer, no Nordeste. Estou no Nordeste da Bahia. Então o sol aqui é abençoado. Hoje está em plano de fazer uns 37 graus. Então, imagina, 37 graus. Como é que diz? Como é que eu falo, gente? 37 graus.
num lugar forrado, que meu quarto é forrado. Só o meu quarto aqui na minha casa é forrado. E é uma fornalha, gente, é uma fornalha. Então, assim, tem que ter ar-condicionado. Hoje o meu quarto tem. Mas, se não tiver, não dá certo não, gente. Não dá certo não. Então, assim, se investir uma coisa, tem que uma coisa puxar a outra. Eu não quis investir nessa questão de forro. Mas se eu for investir, é melhor você investir. Aqui tem uma loja em que ela já dá pronto. Porque eu estava em plano. Quando eu em plano de fazer, aí eu fiz a questão do orçamento. Aí eu fiz comprando o forro individual, era um valor, era mais em conta, entre aspas, porque quando você vai pagar a pessoa para colocar, às vezes você não acha a pessoa para colocar, às vezes você acha uma pessoa para colocar, mas ela tem aquela probleminha que ela só pode o dia que ela quer. Eu não gosto dessas coisas, gente, sou muito problemática. Se você vem fazer as coisas para mim, tem que ser data, hora e tudo certinho. Pode ou não pode? Não fica cozinhando galo. Eu não gosto de ninguém que cozinha o galo. Pessoal, você sabe o que é cozinhar galo? Cozinhar galo é a pessoa que diz que vai fazer uma coisa e fica amassando. É o tal do procrastinar. Ela trata com você e não vem. Ou senão, quando vem, fica dando aquela amassada maravilhosa até dar o horário dela. Então, isso aí se chama cozinhar galo aqui pra nós, no nosso vocabulário. Mas é isso. Então, partindo lá. Então, faça todas as pesquisas que forem necessárias para você conseguir economizar. Tem gente que tem preguiça, mas quem tem preguiça não trabalha como empreendedor. Porque para trabalhar como empreendedor, você tem que ser corajosa, você tem que ser a pessoa que revolucionária. Você tem que ser a pessoa que faz de tudo. A não ser que você seja empreendedora rica, né? Aí eu dou valor. Aí isso é melhor tu pagar alguém para fazer isso por você. Mas não vai fazer com a minha perfeição, não, viu? Eu, por experiência própria. O olho do dono é que engorda o gado. O gado só engorda com o olho do dono. Eu acho que é esse o ditado. E é isso. Se você não estiver ali fiscalizando, olhando, pesquisando, tudo mais, as coisas não andam, tá? Vou até olhar que está descarregado aqui, tá não. Então é isso. Faça pesquisa, gente, em todo lugar que você puder. Em todos os lugares possíveis. Foi isso que eu fiz. Inclusive, é só que assim. Aqui tem uma vantagem. Às vezes tem muita gente que pode achar que é muito barato. Tem outras pessoas que podem achar que eu gastei muito caro. Foi 6 mil e pouco, né? 6 mil e pouco. Vamos fechar por 7 mil. Só que, gente, depende muito do lugar em que você está. Aqui no dia de cobrir, quem cobriu foi meu esposo. E meu irmão ajudou, o pessoal da rua me ajudaram. Então, assim, aqui eu moro na comunidade quilombola, a gente tem um pouquinho disso da parceria. O pessoal raspa mandioca, então a gente vai lá ajudar a pessoa e a pessoa também na nossa hora vem ajudar a gente. Então, tudo funciona na parceria. Mas se você mora em um lugar que tudo é pago, é meio complicado sair esse valor. Não vai ser esse valor. Mesmo porque se for comprar terreno também é outro valor. Então, assim, eu comprei todos os materiais na internet também. Materiais de loja, de móveis. Você faz uma pesquisa geral também, você faz desse mesmo jeito. Vai pesquisando em todos os sites de internet. Ai, meu Deus, tá me ligando. Então, pessoal, a questão da internet, não sei se vai interromper o vídeo, mas é isso. Estão me ligando. Vou avisar aqui a mãe que eu estou gravando o vídeo para ela não me ligar. Oi, mãe. Eu não vou agora não, eu tô gravando o vídeo, viu? Assim que eu terminar eu vou. Porque assim, o que acontece, gente? Eu não vou cortar porque eu estou sem tempo de fazer isso, mas eu vou postar já rapidinho isso aqui. Então é isso. Faça todas as pesquisas que forem necessárias, pesquise pedreiro, pesquise na internet. Na internet é muito bom, porque você pode usar sites que te ajudem. Você pode utilizar sites. Eu, na época que eu fiz, o melhor lugar foi Mercado Livre. Também você tem que ver isso, porque se você tiver com pressa, o Mercado Livre é uma boa opção e às vezes está muito mais em conta do que nas outras lojas por conta da entrega. Porque assim, você tem que ver, calcular o que é caro, o que é barato para você. Vamos supor, lá na Shopee tava esse mesmo armário, esse mesmo estante por 245. Só que o frete era 30. Ia para 275, né?
Por mais que fosse um pouquinho mais barato do que a Shopee. Só que o que acontece? Ou do que o Mercado Livre. Quando as coisas da Shopee chegavam, eu tinha que ir buscar na cidade. A cidade é 16 quilômetros daqui. E aí eu ia ter que estar pedindo alguma pessoa para ir lá pegar. Então, tem que pesar na balança. Não compensava para mim fazer de outra empresa, porque não vinham fazer entrega aqui. Porque assim, não ia compensar, como dizer eu comprar pela Shopee, porque eu ia ter que ter um desgaste final. E é assim, gente, entre minha paz e dinheiro, eu ainda tô investindo na minha paz. Se você às vezes vê que tá uma economia, mas você vai tirar a sua paz e você preferir gastar a sua paz, isso aí você tem que pesar na balança. Mas eu não gosto de nada que tire minha paz demais. Nada que tire minha paz demais. E se eu puder pagar para não tirar minha paz, eu pago para não tirar minha paz. Era nesse caso aqui das questões da Shopee. Era um pouquinho mais barato, mas ia ficar mais caro por conta do frete. Mas se ficasse mais barato, ainda não compraria. Porque eu teria que buscar na cidade. Isso me dá uma inquietação. Então é isso. Outra coisa que eu fiz, gente, a minha porta também eu não gastei. Porque a minha porta eu utilizei, como vocês viram, eu tirei daqui e botei lá. Eu só gastei para comprar uma janela. Mas aí entrou nos meus gastos pessoais, não entrou nos gastos da loja. Aí eu paguei R$ 50 também pro rapaz vir instalar. E um conselho. Se você for fazer uma loja igual a minha, não coloque a porta de ferro, aquelas que desce. Uma loja igual a minha, basta uma porta de correr. De você poder botar. Ou se não, uma coisa mais prática. Uma porta grande, daquelas de calha, simplesinha, barata, mas que você consiga adaptar para correr. Porque, gente, aquelas portas dão muito problema. Eu já tive problema umas 2 ou 3 vezes com ela. Então, aquelas portas desse tchá, tchá. Pra mim, na próxima vez, eu investiria numa porta normal. Eu não investi ainda porque eu ainda estou lutando com ela. Eu paguei R$ 600 nela. Não tava tão cara, né? Então, mais de 600 já tá chegando a 1.000. Tá chegando a 1.000 por causa da mudança. Eu mudei, mas é isso. Eita, gente, tô apertando aqui no microfone. Então, assim, eu também não gastei na porta. Então, já é um ponto que também é preciso anotar, que às vezes você pensa que, mas gastou pouco demais, mas é porque é isso, tem as coisinhas que eu já tá tendo. Então, assim, eu gastei mais na primeira loja, porque na primeira loja eu tinha também que botar os produtos do zero ainda, mas essa não, essa eu já tinha produto, eu investi só mais ali, porque como a loja é um pouquinho mais grande, né, eu investi em média uns R$ 1.000 em produtos novos, porque para você fazer uma loja, você também tem que pensar nessa questão, na abertura. Então, você tem que investir um pouquinho mais em produtos para deixar a loja mais cheinha. Inclusive, vou gravar um vídeo, que eu acho que eu gravei um vídeo sobre o dia da inauguração, mas eu vou postar fazendo planejamento de produtos, né, porque precisa também, tá? Então, é isso. Então, gente, ao todo foi 7.000. Eu gastei com essas coisas, mas tem coisa aqui que eu fui comprando e deixando aqui armazenada na antiga loja, para quando ir para lá já ir tudo pronto. Então, assim, você tem que ter todo um planejamento antes de você pensar em fazer uma loja. Inclusive, na época que eu fiz, era bem na época que eu também quase ia iniciar a trabalhar. Depois disso, um mês e pouco eu já comecei a trabalhar. Então, eu tenho que deixar uma pessoa lá na loja. Eu também tenho a despesa com uma pessoa que fica lá na loja, que é minha irmã. Pai eu também, eu tenho uma rede de apoio muito grande. Meu pai me ajuda, meu esposo me ajuda. Então, já tem essa questão que facilita um pouco minha vida, tá? Vai pra onde, mamãe? Não, fica aí, nesse instante eu vou conversar com você. Então, geralmente, eu sempre tenho uma ajuda, uma rede de apoio muito grande. O que me facilita a economia de custo. Inclusive, meu pai me ajudou bastante, minha mãe ajudou bastante na loja, onde lavar a loja também, eles me ajudaram de organizar também. Então, assim, eu tenho uma rede de apoio muito grande, o que faz eu economizar também um pouco. Minha comunidade, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar sobre isso. A gente é comunidade, a gente vive em comum. Tem muita coisa que a gente compartilha, tipo material de construção. Eu precisei de muitas coisas de material de construção, mas eles também me ajudaram
Tipo, tábuas, eu não precisei comprar algumas para fazer construção, porque eu pego emprestado, andaime, o pedreiro não tem, mas a gente pede emprestado. Nossa, tem coisas que a gente pede emprestado. Isso é coisa temporária para utilizar. Então é isso. Eu acho que já falei tudo que tinha para falar. Se ficou alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Se você já abriu sua loja, fala aqui também, conversa comigo aqui nos comentários. Se não abriu, tá pensando em abrir, quer alguma dica? Bota aqui nos comentários também. Espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima. Bye!